Na parte de quarta-feira, nossas desculpas e os conflitos desconfortáveis. Os conflitos desconfortáveis estão aqui em Jonas capítulo 4. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo. Perceba que Jonas conhecia o caráter de Deus. Este conceito que Jonas tinha de Deus estava certo. Ele sabia que Deus era bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, tudo isso está certo. E que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas capítulo 4, verso 2. Queridos, graças a Deus podemos dizer que Deus é bondoso e compassivo, tardio em irar-se. Isto se aplica a você e a mim e se aplica também aos pagãos, aos ímpios do mundo. Deus é bondoso, compassivo, longânimo, paciente. Aqui em Jonas capítulo 4, abra sua Bíblia, Jonas capítulo 4, a partir do verso 3. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Por que Jonas estava pedindo para morrer? Porque ele viu que a sua profecia não se cumpriu. Ora, Nínive não foi destruída, mas o povo se arrependeu e se converteu. A pregação de Jonas tinha dois sentidos. Um sentido era a destruição da cidade caso não houvesse arrependimento. O outro seria realmente o arrependimento dos ninivitas. E eles se arrependeram, então a pregação foi um sucesso. Mas por que Jonas estava pedindo para morrer? Porque ele tinha um preconceito muito grande com os ninivitas. Ele odiava os ninivitas. Ele não estava feliz com a conversão deles. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Você precisa de um outro Deus, meu querido irmão. Este é o Deus da Bíblia, é o nosso Deus, que conversa conosco. Lembra-se como ele conversou com Abraão? E Abraão foi intercedendo pelos sodomitas, dizendo: se existirem 50 justos em Sodoma, o Senhor vai destruir. E depois, se existirem 45, 40, 30, 20, 10. Queridos, este Deus da Bíblia, que é o seu Deus e o meu Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é um Deus que dialoga, que permite você conversar com ele. E ele conversou com Jonas dizendo: e disse o Senhor, é razoável este teu ressentimento? Isso que você está sentindo está certo, Jonas? Pense um pouco. Verso 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele estava esperando para ver se a cidade seria destruída ou não. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, que fazia sombra sobre ele. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir a alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. Tudo foi intencional. Intencionalmente Deus fez nascer essa boboreira e intencionalmente em um dia Deus permitiu que o bicho comesse e a planta secou. Queridos, Deus estava tentando ensinar uma lição para Jonas. Deus trabalha com você, meu irmão, com você, minha irmã, de forma igual. É assim que Deus age com você e comigo. Deus manda circunstâncias inconvenientes, Deus cria problemas que nos forçam a depender dele para nos humilhar, para quebrar os nossos preconceitos. Deus quer a nossa salvação a qualquer custo. E o verso 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. A segunda vez ele está pedindo para morrer. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Jonas respondeu para Deus: é justo sim
que eu esteja pedindo para morrer. E o verso 10, e disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus está dialogando com Jonas e revelando a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Meu querido irmão, Jonas sentia um ódio tão profundo pelo povo para o qual Deus o enviara pregar, que preferia morrer a ser humilhado quando o fracasso da sua pregação sobre o juízo contra Nínive viesse à tona. Jonas queria que Nínive fosse a próxima Sodoma e Gomorra a ser queimada, varrida da face da terra. Ele ansiava pelo juízo divino sobre aquele povo que ele odiava. Que contraste entre Jonas e Abraão. Abraão intercedia pelos sodomitas, pedia pela salvação deles. Jonas torcia pela destruição dos ninivitas. Qual é o seu sentimento em relação aos pecadores, aos não cristãos, aos povos pagãos, aos budistas, aos muçulmanos, aos seguidores do hinduísmo? Queridos, qual é o nosso sentimento em relação aos pecadores? Pela segunda vez na história de Jonas, Deus o confrontou não com um sermão ou com uma fala, mas com uma experiência, a experiência da aboboreira. Nesta nova experiência, Deus ajudou Jonas a reconhecer que a sua visão estava errada. Quando a planta morreu, o infortúnio fez com que Jonas ficasse irritado, inseguro em relação à sua autoestima, e seus pensamentos se tornaram suicidas. Queridos, Deus quer nossa salvação, como Ele queria também a salvação de Jonas e dos ninivitas. Depois dessa experiência, Deus o corrigiu com voz suave, ajudando-o a reconhecer como era tolice valorizar uma planta mais do que os milhares de homens, mulheres e crianças de Nínive, bem como seus animais. Queridos, o livro de Jonas não teve um fim, ele está aberto. A história de Jonas não acabou. Nós também não sabemos o que aconteceu com Jonas. A Bíblia não fala que Jonas se arrependeu. A Bíblia não dá um desfecho para esta história. A história está em aberto. Por quê? Intencionalmente, Deus permitiu que a história de Jonas terminasse assim. Porque essa pode ser a nossa experiência. Deus quer que você entre na história de Jonas, que você argumente com Deus, que você se submeta a Deus e entenda que o Deus das misericórdias está tentando salvar você, tirando você da sua zona de conforto, para que você seja uma testemunha de Jesus, para que você seja um evangelista, e entender também que a graça de Deus se estende às cidades, às grandes cidades ímpias dos nossos dias. O nosso mundo está cheio de Sodomas e Gomorras. O nosso mundo está repleto de grandes cidades ímpias como Nínive. E onde estão os mensageiros do Senhor? Estão dormentes? Estão dormindo? Estão mornos? Deus quer nos acordar e derramar sobre nós o Espírito Santo. Aleluia! Pela graça divina.